Estados Unidos e Filipinas fazem patrulha marítima conjunta em meio às tensões no Mar do Sul da China. Os dois países começaram na quarta-feira, 3 de 1 de 2024, exercício que envolve comunicação, patrulha e voos de rastreamento. Enquanto Pequim organizou suas próprias atividades militares, as Filipinas e os Estados Unidos iniciaram na quarta-feira uma segunda patrulha marítima conjunta de 2 dias no Mar Sul da China, anunciaram os militares filipinos, citado pela agência norte-americana Bloomberg. A patrulha de 2 dias envolve 4 navios de cada força da Marinha das Filipinas e do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, incluindo porta-aviões, um cruzador e 2 destroyers do último ano. As atividades incluem exercícios de passagem, verificações de comunicação, exercícios entre convéses, patrulhas conjuntas, manobras de ofício, de oficiais de serviço e operações de voo de aeronaves de asa fixa. A primeira de 3 dias foi realizada em novembro de 2023 nas águas próximas a Taiwan e no Mar Sul da China, um corredor comercial estratégico onde Pequim e Manila têm reivindicações sobrepostas. A Marinha das Filipinas e do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos estão realizando patrulhas marítimas conjuntas no Mar das Filipinas Ocidental de 3 a 4 de janeiro. Dos 2 navios chineses da Marinha do Exército de Libertação Popular, um destroyer e uma fragata estão acompanhando os navios da Filipinas e da Marinha dos Estados Unidos. Navios participantes: 4 navios da Marinha das Filipinas, BRP Raymond Alcaraz, PS-16, BRP Gregório del Pilar, BRP Davão del Sul e fragata J. Rizal. 4 navios da Marinha dos Estados Unidos, porta-aviões Oscar Vision, US Princeton, US Sterett, US Kidd, Romeo Browner, chefe das Forças Armadas das Filipinas, caracterizou a segunda patrulha conjunto como um salto significativo na interoperabilidade entre Manila e Washington. Nossa aliança está mais forte do que nunca e envia uma mensagem ao mundo. Estamos avançando por uma ordem internacional baseada em regras em uma região do Indo-Pacífico livre e aberta em face aos desafios regionais, disse Browner, citado na quarta-feira pela agência britânica Reuters. Pequim também organizou uma patrulha rotineira das forças navais e aéreas no Mar Sul da China na quarta-feira e quinta-feira, informou o Exército de Libertação Popular da China. As tropas manterão um alto estado de alerta, salvaguardando a segurança soberana nacional e os direitos e interesses marítimos, além de manter sob total controle quaisquer atividades militares que aumentem a tensão regional ou criem problemas em pontos críticos, diz o comunicado. Quanto custa as sanções anti-russas? Pergunta. No final de 2023, a União Europeia estimou as perdas decorrentes de suas próprias sanções. Descobriu-se que eles tinham pago 185 bilhões de euros a mais somente pelo gás. Os aliados da União Europeia e os Estados Unidos foram os que mais ganharam com a situação. Ao mesmo tempo, a Rússia dobrou seus fornecimentos para a Ásia e conseguiu romper o teto do petróleo, recuperando as receitas. No total, a Europa perdeu quase 1,5 trilhão. A União Europeia pagou a mais por gás devido às suas próprias sanções, custo das importações em média por mês bilhões de euros. Antes das sanções, 3,6, 2,3, gás canalizado, gás liquefeito. Depois de fevereiro de 2022, 7,5 e 7,7, gás canalizado, gás liquefeito.
185 bilhões de euros, pagamento a mais durante 20 meses, a partir de fevereiro de 2022. Quem lucrou? Os Estados Unidos, 53 bilhões de euros. O Reino Unido, 27 bilhões. A Noruega, 24 bilhões. A Argélia, 21 bilhões. A Rússia, 14 bilhões. O Catar, 14 bilhões. Brasil emite nota apoiando direitos da Argentina na disputa com o Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado apoiando a decisão da Argentina de reabrir na quarta-feira as discussões com Londres em torno das Ilhas Malvinas. A chancelaria brasileira diz que o Brasil reafirma seu apoio aos legítimos direitos da Argentina na disputa de soberania com o Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul e os espaços marítimos circundantes. Em linha com a posição argentina, o Brasil favorece a criação de um ambiente de confiança que contribui para a retomada das negociações bilaterais, conforme recomendadas as resoluções das Nações Unidas, organização na qual a disputa é tratada desde a década de 1960 com o tema de agenda de descolonização, afirmou Itamaraty em nota. Na quarta-feira, a chancelaria argentina convocou o Reino Unido, que, segundo o país, controla a região de forma ilegal para negociações sobre a questão. A retomada do assunto e até mesmo a retomada das ilhas por Buenos Aires é uma promessa de campanha do presidente eleito Javier Milei. O compromisso brasileiro com o apoio aos direitos argentinos foi afirmado recentemente na declaração conjunta por ocasião da visita oficial do presidente da República da Argentina em janeiro de 2023 no plano de ação para o relançamento da Aliança Estratégica Brasil-Argentina, aprovada em junho de 2023, acrescentou nota do Itamaraty. A disputa pelo território é alvo de tensões entre os dois países há quase 2 séculos. A Argentina chegou a ter posse do arquipélago por 2 meses em junho de 1982. Londres recuperou o controle do pedaço que tinha desde 1833. A posição do Brasil remonta a 1833, quando o embaixador brasileiro em Londres foi instruído a coadjuvar o protesto argentino junto ao governo britânico pela ocupação das ilhas. Acrescentou o ministro das Relações Exteriores brasileiro. Durante a campanha de Milei, então o candidato já havia sinalizado que voltaria ao debate e recebeu um recado do premier britânico Rishi Sunak de que a disputa entre os dois países pela soberania das Ilhas Malvinas é uma questão resolvida, conforme noticiado. OTAN ajudaria os Estados-membros a adquirirem 1.000 mísseis Patriot. A agência da Aliança Militar informou que trabalhará para aumentar o suprimento dos mísseis, que poderá custar até 5,5 bilhões. A agência de apoio e aquisição da OTAN anunciou na quarta-feira que a Aliança Militar ajudará uma coalizão de seus Estados-membros, incluindo alemães, com países bálticos e Romênia, a reabastecer seus estoques com até 1.000 mísseis Patriot. A NSPA apoiará uma coalizão de nações, incluindo a Alemanha, Países Baixos, Romênia e Espanha, com um contrato para uma quantidade combinada de até 1.000 mísseis Patriots aprimorados de orientação Patriot, se todas as opções forem exercidas, indicou a agência comunicada à imprensa. A agência da Organização do Tratado do Atlântico Norte concedeu um contrato de 5,5 bilhões a Comlog Joint Venture entre a montadora norte-americana Raytheon e a europeia MBDA para expandir sua capacidade de produção de mísseis Patriot na Alemanha, segundo o texto. Não foi dado um cronograma para a construção da unidade ou a entrega dos mísseis. De acordo com Thomas Gottschalk, diretor administrativo da MBDA, citado no comunicado, o contrato permitirá que ela construa uma nova unidade de produção de mísseis Patriot na Alemanha, segundo o Comlog, a única que produz esses mísseis fora dos Estados Unidos. O contrato fortalece as capacidades industriais e militares da Europa, disse Rothschild em um comunicado. Índia negocia com empresas do Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul para lançar centro de fabricação de chips. O estado indiano de Gujarat está em negociações com fabricantes de chips do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos para investimentos, disse o principal ministro nesta quinta-feira. O governo assinou acordo de investimento iniciais no valor de 86 bilhões. Gujarat, que é o estado natal do premier Narendra Modi e um dos principais centros industriais, ainda manteve recentemente negociações e autoridades visitaram o Japão para se encontrarem com
alguns executivos da indústria de chips, segundo a agência Reuters. Continuamos a manter negociações de investimento com empresas de semicondutores do Japão, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, disse o ministro Bhupendra Patel, sem revelar os nomes das empresas, citando acordos de não divulgação. A fabricação de semicondutores é uma das principais agências dos negócios de Modi, mas as propostas iniciais para oferecer 10 bilhões em incentivos à indústria de fabricação de chips fracassaram, com algumas propostas paralisadas ou canceladas. No entanto, mesmo com as ambições de fabricação de chips da Índia, definidas pela primeira vez em 2021, sofrendo reveses, e o fato de o país não ter fábricas de semicondutores são desafios que começam a parecer não tão grandes perto da necessidade mundial de semicondutores com a competição entre os Estados Unidos e China no mercado. Nova Delhi está a tornar-se cada vez mais um destino de investimentos procurado, especialmente à medida que as empresas procuram diversificar sua cadeia de abastecimento para além da China, que sofreu duras sanções norte-americanas em sua comercialização de chips. Os comentários de Patel vêm antes da Bienal Vibrante Gujarat Global Summit, na próxima semana, no qual o Estado espera garantir investimentos em setores que incluem energia renovável, veículos elétricos e fabricação de eletrônicos. De acordo com a mídia, o Estado assinou acordos de investimento iniciais no valor de 86 bilhões com 58 empresas antes do evento. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro chinês Li Qiang visitou o principal desenvolvedor de chips de memória do país, na mais recente demonstração de apoio governamental à Andes Memory Technology, sancionada pelos Estados Unidos, enquanto as duas potências entram em conflito por causa da tecnologia. Ele pediu mais esforço em inovações tecnológicas, apoio político mais direcionado para traduzir os resultados da pesquisa em produtividade real, segundo a agência Bloomberg. A YMTC compete com concorrentes globais, incluindo a Micron e a Samsung, no desenvolvimento de chips de memória usados para armazenar dados de computadores, smartphones e outros dispositivos. A sua inclusão em uma lista comercial dos Estados Unidos no final de 2022, juntamente com amplas restrições às exportações, privou de acesso ao mais recente equipamento de produção. Ucranianos estão cansados de o governo criar cenário realista sobre o conflito, diz mídia americana. O programa de notícias está sendo acusado por ucranianos de pintar um quadro cor-de-rosa sobre o conflito, mostrando cenário mais otimista do que o real e reproduzindo propaganda estatal, segundo o jornal norte-americano. Desde que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou em fevereiro de 2022, os ucranianos têm acessado apenas uma fonte de notícias sobre o conflito, a Telemarofon Notícias Unificadas. O programa é transmitido 24 horas por dia pelos maiores canais de televisão do país e mostra imagens dos campos de batalha, líderes políticos buscando apoio no exterior e autoridades ucranianas discutindo a situação. No entanto, os ucranianos estão cansados da Telemarafon, segundo o The New York Times. O programa era antes visto como uma ferramenta crucial para manter a nação unida, mas agora é cada vez mais ridicularizado, como sendo pouco mais do que um porta-voz do governo, escreve a mídia. Os telespectadores reclamam que o Telemarafon muitas vezes pinta uma imagem muito otimista da situação, escondendo desenvolvimentos preocupantes na linha de frente e o apoio em declínio do Ocidente a Kiev e falham em preparar os cidadãos para um conflito longo, escreve o jornal. Todo mundo está cansado dessa imagem que diz: estamos vencendo, todo mundo gosta de nós e nos dá dinheiro. É propaganda estatal, disse Oksana Romayuk, chefe do Instituto de Informação em Massa em sede de Kiev, uma organização de monitoramento da mídia. O programa foi oficialmente promulgado por decreto presidencial e cerca de 40% do seu financiamento vem do governo, de acordo com Alexander Bogutsky, CEO da Starlight Media, um grande grupo de mídia que participa do projeto. Eles retratam os eventos da Ucrânia como se tudo estivesse bem, como se a vitória estivesse logo ali, disse Bogdan Chuprina, de 20 anos, citado pela mídia. Assim como outros ucranianos, Chuprina disse que a cobertura da contraofensiva ucraniana foi excessivamente otimista, dando a impressão de que o exército avançaria rapidamente pelas linhas inimigas. No entanto, a contraofensiva enfrentou o desafio desde o início, acabou em larga medida falhando. O especialista em mídia que monitora a Telemarafon para o detector mídia, Egor Kuyas, afirma que durante a maior parte de 2023 os participantes do programa usaram uma linguagem que enfatizava a eficácia e a habilidade das forças ucranianas, enquanto as forças russas eram descritas como estando em estado de pânico, sofrendo preço significativo e se rendendo em massa. Uma realidade completamente diferente da situação atual no terreno, diz Kuyas. Ao mesmo tempo, o número de ucranianos que dizem confiar no Telemarafon caiu acentuadamente ao longo do tempo, de 69% em maio de 2022 para 43% no mês passado.
De acordo com uma pesquisa recente do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, mencionado pelo jornal, tem um lado perigoso criar uma visão otimista da situação e depois levar à decepção. Precisamos de informações sólidas e equilibradas que nossa sociedade possa analisar e a partir das quais as pessoas possam tomar decisões, disse Yaroslav Yushchin, chefe do Comitê de Liberdade de Expressão do Parlamento da Ucrânia. Rússia eliminou 5.900 mercenários estrangeiros na Ucrânia, outros 5.600 fugiram, diz o Ministério das Relações Exteriores russo, o Ministério da Defesa russo. A grande maioria dos mercenários que combatem ao lado de Kiev foi morto e deixou a Ucrânia desde fevereiro de 2022. Indica o Ministério da Defesa da Rússia, que também detalhou outros dados. Quase 6.000 mercenários estrangeiros que combatem nas fileiras do exército ucraniano foram eliminados durante a operação militar especial, informou na quinta-feira o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo ele, mais de 13.500 mercenários estrangeiros chegaram à Ucrânia desde fevereiro de 2022. Mais de 8.500 deles vieram da Europa, mais de 1.700 da Ásia, mais de 2.700 das Américas e mais de 220 da África. Desses, as tropas russas eliminaram mais de 5.900 e mais 5.600 mercenários deixaram a Ucrânia. Atualmente, mais de 1.900 mercenários estrangeiros integram as Forças Armadas da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo relatou igualmente que um total de 54 países forneceu às forças ucranianas mais de 1.600 armas de foguetes e artilharia, mais de 200 sistemas de mísseis antiaéreos, mais de 5.200 veículos blindados e mais de 23.000 drones. A declaração afirma que mais de 500 satélites dos Estados Unidos e Estados Unidos da OTAN estão trabalhando a favor do exército da Ucrânia, sendo mais de 70 deles aparelhos especiais militares e de reconhecimento. E os restantes são satélites comerciais de uso duplo. Além disso, continua, as Forças Armadas da Ucrânia usam mais de 20.000 terminais de sistemas Starlink, de satélites Starlink, para organizar o controle e comunicação. O Ministério estima a assistência financeira dos aliados de Kiev como sendo mais de 203 bilhões. Analista argentino diz que Buenos Aires perdeu uma oportunidade muito valiosa ao rejeitar o BRICS. A recusa do presidente argentino Javier Milei ao convite formal para aderir ao bloco levanta questões sobre os efeitos da decisão que derruba a gestão do anterior governo. Que impacto terá na relação da Argentina com a China, o seu segundo maior parceiro comercial? Pergunta. Tal como prometido durante a campanha presidencial, Milei oficializou a decisão de não aderir ao BRICS após o convite formal que o país recebeu durante o governo de Alberto Fernandes. Especialistas em geopolítica alertam para as consequências práticas da recusa da adesão ao bloco estratégico dos países emergentes. É uma medida sem perspectiva, nem maiores fundamentos. Perdemos uma oportunidade muito valiosa que não sabemos se acontecerá em um futuro. Em outro momento, disse a Sputnik, o analista internacional Juan Venturino, o central é que a Argentina não pensa em um plano alternativo, renuncia ao BRICS sem uma alternativa melhor. É uma má decisão da qual nada se obtém em troca, acrescentou. Segundo o especialista, o motivo da sede de Buenos Aires da aliança, que inclui os seus dois novos parceiros comerciais, China e Brasil, é de natureza mais dogmática do que pragmática. As razões são claramente ideológicas, respondem a um alinhamento irrestrito com os Estados Unidos e isso vai ter consequências, disse o pesquisador. Diante de uma economia sem dólares, a possibilidade de utilização de moedas alternativas, tal como proposta pelas potências do BRICS, foi uma oportunidade interessante. A Argentina perde um mercado enorme em termos de vantagens comparativas, a partir do qual poderia ter sido dinâmicas estratégicas com a desdolarização, afirmou Venturino. A centralidade do componente ideológico é partilhada entre os estudiosos da geopolítica. Milei considerou um novo alinhamento na política externa ou reforçou mais ocidental, mais eurocêntrico, disse Sérgio Cesarin, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas. O professor da Universidade Nacional, 3 de fevereiro, considerou ainda que a linha da política externa e a reorientação que este governo tem feito é de se esperar que esta decisão fosse tomada. Em grande medida, o BRICS gira em torno da vontade ou da orientação chinesa. Isso também entrou, de alguma forma, no cálculo da redefinição da política externa do governo, no caso de Milei ganhar a presidência. E foi isso que aconteceu. Tudo tem impacto no nível diplomático. Não veremos isto agora de maneira imediata, veremos ao longo do tempo, disse Cesarin. A relação sensível com a China. Uma das principais incógnitas é como fazer para sair da órbita em torno
vínculo bilateral com Pequim, segundo o parceiro comercial do país sul-americano. Após sucessivos desabafos de Milei contra o governo da China durante a campanha presidencial, o atual presidente argentino declarou que não faria negócio com comunistas. Por exemplo, o gigante asiático decidiu suspender a nova sessão de swap, troca de moedas equivalente a 6,5 bilhões. Neste mar de incerteza de futuro do câmbio preocupa mais Buenos Aires. Milei declarou que pretende continuar a negociar com Pequim sem que esta decisão afete a relação bilateral. Mas o custo de oportunidade é muito elevado. Fingir que a ruptura com o BRICS não terá efeitos econômicos é muito errado, alertou o analista Sebastian Schultz. É um erro muito grave neste contexto internacional. Estamos no meio de uma transição hegemônica, onde as potências agrupadas no BRICS estão ganhando mais destaque. O mundo está agora olhando para os países emergentes. Se Milei precisa de moeda estrangeira, vai encontrá-la na China ou na Índia, mas não nos Estados Unidos, que ainda carregam os efeitos da crise de 2008, disse o pesquisador. Neste ponto, os diagnósticos são diferentes. Cesarini considerou que em termos comerciais não pode haver grandes saltos, nem grandes desvios, precisamente porque a China é um dos principais parceiros e investidores externos. Há todo um importante quadro contratual pré-existente que não pode ser violentado, violado, destruído, ignorado pelo governo. Segundo o professor, o peso do gigante asiático na arquitetura econômica internacional restringe as possibilidades de um distanciamento como aquele que originalmente professou o agora presidente argentino. A China é uma potência financeira e uma voz muito importante no Fundo Monetário Internacional e em outros organismos financeiros aos quais podemos recorrer periodicamente, afirmou. A pendularidade argentina não pode afetar as relações com a China de forma estrutural. Poderão ser 4 anos de governo sem grandes progressos, mas talvez apareça um novo governo de natureza política diferente. Outras relações com a China voltarão a ser importantes e a pendularidade na política externa mostrará mais uma vez que é um ator importante, acrescentou Cesarini. Um dos eixos centrais para compreender a discussão pública que suscitou a rejeição da inclusão no bloco consiste no momento da decisão do atual executivo. Após anos de negociações, o convite para aderir ao BRICS, estendida a Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, parece ter construído uma janela de oportunidade ideal para a adesão da Argentina. A oportunidade foi agora, justamente porque vários países estavam prestes a ser admitidos para entrar. Não sabemos quando o bloco vai abrir novamente, disse Vitorino. Segundo o especialista nessa fase de expansão do BRICS, a Argentina tem uma possibilidade muito valiosa de negociar em termos estratégicos com um país que tem um peso enorme, não só em termos demográficos, mas pelo que representa no comércio mundial. Essa oportunidade foi amputada pela decisão do presidente. Daqui a alguns anos o país provavelmente olhará novamente para esse bloco. Então haverá uma lista de 40 candidatos exigindo a entrada e a Argentina ficará bastante deslocada, finalizou Venturino. Forças armadas da Ucrânia esgotam arsenais e usam armas nem sempre adequadas de mídia. O jornal espanhol El País informa que as tropas ucranianas estão passando por grandes dificuldades, entre as quais uma dieta de munição. O exército ucraniano esgotou seus arsenais e está usando o que tem, informou nesta quinta-feira o jornal espanhol El País. Alexander, um sargento da 47ª Brigada Mecanizada separada das Forças Armadas da Ucrânia, disse ao jornal que sua brigada, assim como muitas outras, sofrem uma dieta de munição. Seus arsenais estão esgotados. Eles lutam com o que têm e nem sempre com o que é mais adequado para atingir o alvo, escreve o El País, citando Alexander. As armas e munições disponíveis da Ucrânia têm diminuído nos últimos meses. Algo que acontece ao mesmo tempo que as notícias de novos suprimentos militares para as de Kiev diminuíram em comparação com os períodos anteriores do conflito. John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas da Casa Branca, notou na quarta-feira que os Estados Unidos esgotaram os fundos previamente alocados para a Ucrânia e que por isso é necessário um novo acordo para aprovar financiamento adicional. Mídia, processo de desocidentalização do mundo pode acelerar ainda mais em 2024. A continuação das derrotas na Ucrânia e o conflito em Gaza representa um perigo de fracasso geopolítico global entre as nações do Ocidente. No que diz respeito à imposição da sua agenda, diz um artigo publicado pela mídia francesa. O artigo publicado no Le Figaro destaca que o processo de desocidentalização
do mundo tem acelerado rapidamente há vários meses e poderá continuar a avançar em 2024, uma vez que os conflitos apoiados pelo Ocidente não produzem vitórias há muito tempo. Fala-se cada vez mais de um fracasso na Ucrânia e de um impasse em torno de Israel e Gaza. No ano de 2024 é o possível adiamento das eleições ucranianas, a realização de eleições europeias, americanas, russas e talvez israelenses serão claramente consideradas as principais cartas da política mundial, diz o texto assinado pelo pesquisador em relações internacionais Sebastian Bolsos. O especialista prevê que em 2024 vai enfraquecer o Ocidente pelo número de eleições estratégicas ou pela recusa de alguns governos em realizá-las. Como poderá ser o caso da Ucrânia, onde o presidente Zelensky já anunciou que não poderá haver eleições devido ao conflito com a Rússia. Em relação à Rússia, Bolsos acredita que o presidente Vladimir Putin se fortalecerá neste ano depois de anunciar sua candidatura, uma eventual mudança de comando na Casa Branca nas eleições europeias, o que presumivelmente enfraquecerá o apoio econômico e militar que a Ucrânia tem recebido até agora. Pode ser um triunfo para a Rússia. O antigo membro do Parlamento Europeu confirmou que a Rússia tem uma força que nem os Estados Unidos nem a Europa têm. Os europeus e os norte-americanos já não serão capazes de apoiar materialmente a Ucrânia, terão de pressioná-la de volta à mesa de negociações, escreveu. Bolsos assegura que neste momento, quando se aproxima os primeiros 2 anos do início da operação militar especial russa, a opinião pública começa a cansar-se do conflito na Ucrânia e do custo que o seu apoio acarreta para norte-americanos e europeus. Já em relação a Israel, que continua a bombardear Gaza, o pesquisador sublinha que os Estados Unidos seguem apoiando os israelenses enquanto a opinião pública se levanta contra Tel Aviv, o que enfraquece a posição dos norte-americanos, que se verão cada vez mais isolados no futuro. Novo pré-sal pergunta: margem equatorial pode deter as maiores reservas de petróleo já encontradas no Brasil? Em 2006, a Petrobras anunciava a descoberta que entrou para a história brasileira o pré-sal entre Santa Catarina e Espírito Santo. Mais de 15 anos depois, a região promessa de autossuficiência em petróleo já é responsável por 2.200 mil quilômetros da costa entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Pode esconder as maiores bacias de petróleo e gás já descobertas no Brasil. A margem equatorial, que segundo a Petrobras, possui características semelhantes às grandes reservas existentes no Suriname e Guiana, país que só no ano passado viu a economia crescer quase 40%. Apesar das potencialidades, há críticas de ambientalistas por conta da fragilidade do ecossistema da área e a proximidade com a foz do rio Amazonas, que fica a mais de 500 km da primeira bacia. Já a Petrobras, que chegou a ter uma licença ambiental rejeitada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em 2023, para a perfuração de poços no Amapá, garante que os riscos são mínimos por conta da distância com a costa litorânea e expertise adquirida nas últimas décadas. A companhia brasileira é a petrolífera líder mundial na exploração em águas profundas e ultraprofundas. Já na região do Rio Grande do Norte, que tem estudos mais avançados, a empresa conseguiu o sinal verde. No fim de dezembro foi iniciada a perfuração do poço de Pitu Oeste, a 53 km da costa, na Bacia Potiguar. A expectativa é que os trabalhos que vão comprovar ou não a existência de petróleo sejam finalizados entre 3 e 5 meses. Essa região é uma extensão de bacias na costa da Guiana e do Suriname, na qual já atuam 24 empresas e onde ocorrem 60 descobertas, com volume estimado de 11 bilhões de barris. Garante a Petrobras que prevê investimentos de 3,1 bilhões até 2028. O professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade do Estado do Pará e especialista em cadeia de suprimentos para o setor de petróleo e gás, Antônio Batista, explicou que os estudos geológicos iniciais já mostraram que a margem equatorial ainda possui semelhanças com outras regiões que são grandes produtoras de combustíveis. São áreas que têm se encontrado muito petróleo, em particular na África. E aqui próximo, em países como as Guianas e o Suriname, sem falar na Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, com mais de 200 bilhões de barris. Esses sinais apontam que a região concentra uma grande reserva de petróleo. Uma vez comprovado, isso pode gerar uma série de potenciais econômicos e sociais, resume o especialista. O que é o novo pré-sal? Pergunta. Localizado em águas que ultrapassam 2,8 mil metros de profundidade, a margem equatorial atravessa os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Segundo o professor Antônio Batista, as 5 bacias podem abrigar mais de 30 bilhões de barris de petróleo, com a possibilidade de exploração para além de 2050. Por isso a região recebe o nome de novo pré-sal, uma alusão à região que alcançou a marca de 1,2 bilhão de barris produzidos só em 2022.
e é a grande responsável por levar o país a nono no mundo e maior representante no setor da América Latina. É importante destacar que o pré-sal é uma bacia única até o momento, principalmente pela grande produtividade. Determinados postos produzem de forma extraordinária, algo em torno de 50 mil barris de petróleo por dia. O número é registrado em poucas localidades do mundo. Na margem equatorial, a Petrobras começou agora pela bacia potiguar, no Rio Grande do Norte, mas há uma campanha exploratória feita até anteriormente que apontou só nessa área algo em torno de 4 a 6 bilhões de barris de diesel em janeiro. Mesmo sendo uma nova reserva de combustíveis fósseis, um dos principais responsáveis por acelerar a mudança climática, o especialista pontua que a margem equatorial será importante para garantir a segurança energética do país. Só as energias sustentáveis ainda não conseguem atender toda a demanda e, por isso, a segurança energética traz o conceito de integração entre as diferentes fontes. Não dá para depender apenas do petróleo, que gera aumento das emissões, mas ainda não é possível abandonar totalmente pelos próximos 50 anos, estima. Como exemplo, o especialista cita a Alemanha, que chegou perto de um apagão de energia após abandonar as usinas nucleares de gás russo, que é menos poluente por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos. Com isso, precisou recorrer ao carvão mineral, mais poluente de todas as fontes, por não ter segurança energética em seu parque de produção. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy, apesar dos grandes desafios trazidos pela margem equatorial, o Brasil possui liderança mundial em exploração e produção em regiões parecidas e desenvolveu toda uma cadeia produtiva de tecnologia nas últimas décadas. O setor de petróleo brasileiro é capaz de realizar todas as atividades de perfuração, exploração e produção com as melhores tecnologias disponíveis, aliada à segurança e à responsabilidade ambiental. O Brasil tem autossuficiência de petróleo, pergunta, diante de uma necessidade de pelo menos 1 bilhão de barris de petróleo por ano. Sem a descoberta do pré-sal, o Brasil estaria quebrado. Atualmente, é o que aponta o professor da IEPA, que lembrou que a bacia de Campos, que é outra fonte de combustível do país, produz menos de 30% da demanda do país. Isso tornaria insustentável as finanças do país, que perderia a capacidade de investir em saúde e educação para comprar energia. O pré-sal completa a demanda restante, é o maior responsável pela autossuficiência em petróleo do país, apesar de ainda importar gasolina e diesel por falta de refinarias. Sabemos que as contas públicas não são boas, do governo tenta zerar o déficit, que é algo super difícil, mas pelo menos há expectativas para o futuro disso. E com a proximidade das reservas do pré-sal se exaurirem, o possível papel da margem equatorial fica ainda mais importante para o país, acrescenta. Internamente, os estudos da exploração das 5 bacias, Amapá, Águas Profundas, Pará, Maranhão, Barreirinha, Ceará e Potiguar, já tem sido motivo de divergência dentro do governo federal. Enquanto o ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o próprio presidente Luiz Inácio da Silva defendem o empreendimento, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é a mais resistente e vê possíveis impactos na transição energética do país para a matriz limpa. Por que a Petrobras aposta tanto no novo pré-sal? Pergunta. Para além da questão energética, o professor Antônio Batista classifica a margem equatorial como uma oportunidade inédita para a melhoria econômica e social do Norte e Nordeste, onde estão as maiores desigualdades do país. Segundo ele, que atua há mais de 20 anos no setor, a indústria do petróleo e gás é responsável por criar toda uma cadeia de comércio e serviços nas localidades em que atua, além de alavancar os cofres públicos de estados e municípios com pagamento de royalties. Para manter o navio plataforma em alto mar é necessário toda uma cadeia ampla e diversificada de suprimentos, materiais e serviços, onde a atividade acontece. Vai desde empresas especializadas em recuperação de máquinas até hotelaria, alimentação e mercado imobiliário. Isso, por si só, mostra as oportunidades que a indústria do petróleo gera enquanto investimentos de geração de emprego e movimentação de negócios na cadeia de fornecedores, além da instalação de empresas multinacionais, resume. Como a dependência do petróleo contribui para as mudanças climáticas. Na contramão do que defende a Petrobras, os ambientalistas reagem à possível exploração de petróleo da margem equatorial, cuja reserva seria responsável por emitir entre 4 bilhões e 3 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Os dados foram elaborados pelo Observatório do Clima e podem ser comparados a tudo o que os Estados Unidos e China lançaram em 2020, os 2 países mais poluidores do mundo. Diante disso, os dados da entidade apontam que as emissões do combustível retirado da região seria equivalente a postergar o desmatamento da Amazônia em 30 anos. Outro ponto sensível ressaltado é com relação à falta de estudos ambientais sobre a bacia sedimentar na margem equatorial, principalmente na região mais próxima à foz do Amazonas. A região é classificada como de extremamente alta relevância biológica. Há poucos registros científicos sobre a área, cujos estudos
maiores foram publicados apenas após 2016 e a exploração, apontam ambientalistas, poderia ainda colocar em risco todo um corredor ecológico de cerca de 56 mil quilômetros quadrados, área maior que o estado do Sergipe, com diversos corais, esponjas e algas. O diretor técnico do Instituto Internacional Araiara e do Observatório do Petróleo e Gás, Juliano Bueno de Araújo, acrescenta que ainda há muitas áreas prioritárias ao longo dos 5 estados que compõem o território para a conservação da biodiversidade. Contam com a presença de habitats endêmicos, a reprodução e rota migratória de diversas espécies sob risco ou severo risco de extinção, como tartarugas e peixes e boi marinhos. Além disso, os impactos das atividades poderão afetar a economia local e tradicional da pesca. De acordo com um especialista, a bacia próxima do Amapá também traz grandes desafios exploratórios por conta da forte correnteza da região, oriundo do rio Amazonas, no caso de um derramamento de óleo, que a Petrobras garante ter baixas possibilidades de acontecer. O fluxo marítimo levaria material para águas internacionais em direção ao Caribe. Surgiriam conflitos internacionais para o controle e a retirada do óleo, além de medidas compensatórias. Até o momento, o país já demonstrou estar despreparado para responder a esses acidentes, como ficou evidente no final do ano 2011, com o derramamento pela plataforma da Chevron na bacia de Campos e durante o vazamento de 2020, que assolou todo o litoral norte do país, pontua. Novo pré-sal, há riscos aos corais amazônicos? Pergunta. Já o professor titular de Geologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, Alberto Figueiredo, alegou que entidades internacionais têm associado a região da margem equatorial com imagens de recife de corais existentes no Caribe entre 150 e 2 mil metros de profundidade, o que desperta o interesse na preservação do meio ambiente, que é louvável. Porém, como essa não é a realidade da área e a comparação, segundo o especialista, atrapalha o desenvolvimento da região, que na realidade conta com algas calcáreas que não são formadoras de corais. As bacias, que são alvo de estudos da Petrobras, ficam em áreas sem a luminosidade e a transparência da água necessária para uma intensa vida marinha. Por fim, o professor de Marinha lembra que os sedimentos lamosos vindos do rio Amazonas são esporadicamente depositados no fundo dessa região, o que impede o desenvolvimento dos corais. O comandante do exército ucraniano se irrita em reunião. Com que tropas deve lutar? A pergunta. O comandante das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, ficou extremamente irritado durante a discussão da lei de mobilização da Suprema Rada, Parlamento Unicameral da Ucrânia. As informações da reunião fechada foram obtidas pela publicação Nivua. Eu preciso de pessoas. Com que tropas eu devo lutar? A pergunta. Ou voltem-se para o mundo e peçam por pessoas de lá, ou vão lutar vocês mesmos. Disso, líder militar. A reunião do Comitê de Segurança Nacional aconteceu nesta quarta-feira e contou com a participação das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. De acordo com a fonte do portal, as discussões foram bastante emocionais. O tema era a nova lei de mobilização do país, que pretende arranjar novas tropas para as Forças Armadas. As autoridades da Ucrânia querem revisar as normas sobre deficiências físicas e estabelecer convocações por meios informáticos, ainda que não se saiba como serão enviadas e conferidas. Zaluzny se manifestou contra a norma de alistamento de presidiários e condenados ao exército, mas sublinhou que é preciso encontrar pessoas. Os russos já convocaram 400 mil soldados e estão preparando centenas de milhares a mais em junho. Com que tropas eu devo lutar? A pergunta. Me dê mais gente, afirmou o interlocutor do portal. Taiwan se compromete a comprar da França 12,8 milhões em peças de mísseis para caças. TP se comprometeu a comprar peças e componentes de mísseis AA para o modelo que faz parte da frota de caças Mirage 2000 do país por 12,8 milhões. O Ministério da Defesa taiwanês publicou na quarta-feira um aviso no sistema de compras eletrônicos do governo sobre o resultado de um processo de licitação limitado para peças, componentes e mísseis, segundo o portal Focus Taiwan. Embora o documento não identifique o licitador vencedor, continua o endereço correspondente à sede da MBDA Missile Systems da França.
De acordo com o edital, o pedido será atendido em janeiro de 2024 até dezembro de 2028 em Rizhou, sendo a Força Aérea da República da China listada como órgão competente. As peças e componentes são para mísseis AAMB-DA Nika e R-550 Najik. Disse a fonte a CNN. No entanto, nem todos os 54 jatos Mirage 2000 de Taiwan receberão as peças e componentes específicos das 9 aeronaves dos 2 lugares da frota Mirage, segundo a fonte.